Fontes do direito. O que seria... O que a gente pode entender como fonte? Começo, que mais? Início, fundamento, origem. Então, o que começa o direito? O que inicia o direito? O que fundamenta o direito? Quais são as origens do direito? Aí eu esqueci de colocar qual direito? Direito objetivo. O que é direito objetivo? Todos os tipos de normas, não somente o direito positivo. Conjunto de normas vigentes em um determinado... Exemplos de direito objetivo: Constituição Federal. Ele é um conjunto de normas que devem ser seguidas. Bom, eu vou pôr um etc. aqui para que a gente possa entender o que é direito lembrar, na verdade, o que é direito objetivo. Voltando aqui para as fontes, nas fontes do direito objetivo, então, o que dá início ao direito objetivo, ou seja, de onde emana fonte enquanto manancial, né? Fonte emana. Manancial, origem do direito objetivo. A primeira fonte é o poder constituinte. E lá vem o professor com palavra difícil. O poder constituinte é aquele que cria Constituição. Como que nasce uma Constituição? O povo elege representantes, no caso, deputados. Vocês vão aprender no segundo período em Direito Constitucional. Apenas os deputados, e guardem isso para o resto da vida. Quando eu falo resto da vida, significa preparar vocês para concurso, tá? O povo elege os deputados, senadores não, porque deputados representam o povo. Senadores representam quem? Os seus estados. Então, quando vocês vêm lá no Congresso, né? Tem o Congresso, tem o prédio do Congresso aqui, eu chamo de combuquinha. A combuquinha para cima... para baixo, a combuquinha para cima. Aqui é para ser um chão, mas a combuquinha para baixo é o Senado. A combuquinha para cima é a Câmara dos Deputados. Câmara dos Deputados. Por quê? Isso aqui tem todo um simbolismo do Oscar Niemeyer, que planejou Brasília, né? Junto com o Juscelino Kubitschek. É porque ela está aberta, a Câmara dos Deputados, para receber aqui os anseios da população, a vontade da população. É tudo muito poético, né? A Câmara dos Deputados representa o povo e o povo, então, joga aqui dentro as suas necessidades, os seus desejos, através dos seus representantes. O Congresso Nacional, esse aqui é o Congresso Nacional. O Congresso Nacional, ele é formado pelo Senado, ele é formado pela Câmara dos Deputados. O Congresso Nacional, em comum, o que ele cria? Essa é a função do Congresso Nacional das duas casas. Na semana que vem nós vamos começar a estudar processo legislativo, tá? Como é que nasce uma lei no Congresso. A Câmara vota um projeto de lei, é aprovado, manda para a Casa Revisora, o Senado. O Senado aprova, manda para o Digníssimo. Para criar uma Constituição, então vejam, não há participação do Senado, há participação apenas dos deputados. A Constituição vai representar a vontade popular. Então, o Senado representa a vontade dos estados. Numa Constituição, participam apenas os deputados. Na construção de uma lei, participam ambas as casas, Câmara dos Deputados e Senado, que é o Congresso Nacional, em conjunto. Então, aqui é o processo legislativo comum, ordinário. No caso de uma Constituição, os deputados, eles vão criar uma Assembleia Nacional. Precisa escrever? Precisa, né? Uma ANC, uma Assembleia Nacional Constituinte. O que é uma Assembleia Nacional Constituinte? É um órgão formado apenas por deputados, cuja única missão é criar a Constituição Federal da República Federativa do Brasil. Estou abreviando aqui, tá? Constituição Federal da República Federativa do Brasil. Qual é a diferença entre a ANC e o Congresso Nacional? No Congresso Nacional,
4 em 4 anos, nós elegemos senadores e deputados para que eles criem leis. E a Assembleia Nacional Constituinte? A Assembleia Nacional Constituinte, ela surge de tempos em tempos, nós não sabemos quando, apenas quando, na verdade, até sabemos quando, né? Quando há um rompimento à ordem institucional. Como assim, professor? Exemplo clássico para nós, 15 de março de 1985. É o fim da ditadura no Brasil e o nascimento da nova república. 1985 e a Constituição é de 1988. Então, foram feitas eleições em 1986 para se formar, então, a Assembleia Nacional Constituinte, que durante 1 ano e meio foi de 1987 até metade de 1987 até outubro de 1988, para criar a Constituição. Professor, por que então é um rompimento com a ordem institucional? Porque ela rompe com a ordem jurídica anterior. Qual era a ordem jurídica anterior? A Constituição da ditadura, a de 1967, com uma emenda 69. Então, de 85 até 88, nós ficamos 3 anos sem Constituição. Por quê? A de 67 valia? Valia. Mas nós já estávamos entrando numa democracia, tudo isso aqui estava defasado, né? Não tem como usar uma Constituição ditatorial num período de transição para uma democracia, de 85 para 88. Beleza? Quando que vai ser a próxima Assembleia Nacional Constituinte, prof? Só Deus sabe. Precisa acontecer alguma coisa que rompa com a ordem jurídica atual, que se veja a necessidade de criar uma nova Constituição. E cá entre nós, a nossa Constituição, ela já tem vai fazer 33 anos, ela é considerada a mais avançada do mundo, a mais democrática do mundo, no papel, né? Falta vontade política, falta vontade do Estado de colocar o que está ali em... Então, quando vocês ouvirem alguém dizer assim, temos que fazer uma nova Constituinte, bobagem. A nossa Constituição, não existe nada perfeito, né? Mas ela é muito... Uma vez eu acho que foi um sueco, foi um europeu, ele disse assim, a Constituição brasileira diz respeito a muitos estados de primeiro mundo, democráticos de primeiro mundo. Ou seja, é a Constituição certa para o governo errado. Ela seria eficaz, por exemplo, na Suécia, na Noruega, Finlândia, Nova Zelândia, no Canadá. Ela funcionaria. No Brasil, ela está além do seu tempo. Ou seja, é uma Constituição de 33 anos, não envelheceu e ela vai valer por muito tempo ainda, mas não é colocada em prática, né, a maioria dos seus dispositivos. Poder constituinte é o poder dos deputados para criarem uma Assembleia Nacional Constituinte, cujo objetivo é criar a Constituição Federal. Esse poder constituinte vem de quem? Vem do povo. O povo, então, elege seus representantes para que eles, agora, investidos desse poder constituinte é de constituire, do latim, constituir uma Constituição por meio da Assembleia Nacional Constituinte. A última que nós tivemos foi entre os anos de 1987 e 1988, mais especificamente terminou no dia 5 de outubro de 1988, quando é promulgada a Constituição. O poder constituinte, em síntese, a Constituição Federal, criada por deputados. A Constituição Federal é direito objetivo? É direito positivo? Também. Direito objetivo, mais positivo. E qual é a fonte da Constituição Federal? O poder constituinte. O poder constituinte é a fonte,
é a base, é o fundamento para a criação da Constituição Federal. Por quê? Repetindo, o poder constituinte elege deputados que vão instalar uma Assembleia Nacional Constituinte. Professor, onde é que funcionou essa Assembleia? Na Casa do Povo, na Câmara dos Deputados. A Assembleia Nacional Constituinte não foi construído um prédio específico, olha, aqui agora é um museu, vamos visitar a Assembleia Nacional Constituinte. Não, a Assembleia é simplesmente o conjunto de pessoas, o conjunto de deputados. Mas aonde esses deputados se instalaram para trabalhar? Da Câmara. Ou, como eu disse, como eu brinco, né? Dentro da panelinha aqui, Câmara dos Deputados, onde todos os interesses do povo recebem os interesses do povo. Então, o poder constituinte é fonte da Constituição Federal, é fonte do direito objetivo, porque o direito objetivo é um objeto posto diante de alguém. Qual é o objeto posto diante de alguém, no caso, aqui em tela? Um objeto que manda mensagem. Constituição. A Constituição, a materialização do poder constituinte, por meio dos deputados, trabalhando na Assembleia Nacional Constituinte, que vão criar a Constituição. A Constituição Federal é o direito positivo e objetivo. É um texto. Abra a Constituição. Você vai ter ali o quê? Um objeto posto diante de um sujeito. Um objeto, direito objetivo é um objeto que envia uma mensagem para um sujeito. Qual é o objeto aqui nesse exemplo que nós estamos falando? A Constituição Federal. Qual é a mensagem que ela manda? As normas constitucionais. Então, a Constituição, ela é direito objetivo e positivo. Por que direito objetivo? Objeto posto diante de alguém, cidadão, nós. Por que é direito positivo? Porque foi criada pelo legislador constituinte. Quem é o legislador constituinte? No caso da Constituição, os deputados. Está aqui, deputados, legisladores. Então, a fonte é o poder constituinte. Esse poder constituinte vem de quem? Do povo. Nós vamos às urnas, escolhemos os nossos deputados, nossos representantes, que vão compor essa Assembleia Nacional Constituinte. Então, eles ganham, deixa eu usar uma palavra mais técnica, eles recebem o poder, os deputados recebem o poder investidura. O que é poder de investidura? É mais ou menos o poder esse aqui. Aqui está o deputado. Sou péssimo para desenhar, se já reparar. Aqui está o poder constituinte. Esse poder agora investe. Se você quiser usar reveste, para você entender melhor, beleza. Mas o correto é poder de investidura. Agora ele possui o poder constituinte, o meu deputado, para que ele, juntamente com os outros deputados, vá trabalhar na Assembleia Nacional Constituinte, que vai criar a Constituição